O tema de hoje é o vinho da Bíblia, baseado em Efésios 5,18, que diz aqui: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Gente, às vezes a Bíblia fala bem do vinho, noutra passagem fala mal, tá certo? Aqui diz, aí, faz um alerta contra o vinho. Não se embriaguem com vinho, porque isso só dá contenda. Mas tem outra parte na Bíblia em que Jesus transformou água em vinho. A Bíblia condena ou não o vinho, afinal de contas? Se condena, por que Jesus transformou água em vinho? Olha, primeiramente, minha gente, o vinho daquele tempo é diferente do vinho de hoje, viu? O vinho da Bíblia era suco de uva. Suco de uva. Jesus transformou água em suco de uva, chamada vinho. Naquele tempo, o suco de uva era chamado vinho. Aí depois inventaram, modernamente falando, nos dias de hoje, inventaram a bebida à base do vinho, da uva, né? Que também chamam de vinho. Esses vinhos aí que a gente vê no mercado, no supermercado, é diferente do vinho daquele tempo. Tá certo que o vinho naquele tempo também embriagava. Mas naquele tempo dava para beber com moderação. O que Deus queria do povo naquele tempo é que bebesse o suco da uva com moderação. E evitasse o suco da uva fermentado, porque isso embriaga. O suco da uva fermentado embriaga. Não é saudável. E tem mais. Tem gente que é incoerente por causa da... Não tem muito conhecimento, né? É incoerente. Porque, veja, eles dizem: eu bebo vinho porque a Bíblia diz que pode beber. Mas não tomo uísque, que é pecado. Não tomo rum, porque é pecado. Não tomo pinga, que é pecado. Não tomo conhaque, porque é pecado. Mas veja, o vinho é tão devastador para a saúde quanto o uísque, o rum, a pinga. Entendeu? O vinho é pior do que cerveja. Cerveja faz mal à saúde, mas o vinho, a pinga, o uísque é pior ainda. Lembrando, minha gente, a água que Jesus transformou em vinho, isto é, o vinho transformado, era suco de uva puro, era uma coisa saudável. Era saudável. Tá certinho o vinho fermentado. Aquilo a Bíblia diz que é para evitar. É para evitar o vinho fermentado. Mas Jesus não transformou água num vinho fermentado, que embriagava. Entende? Por quê? Vamos entender mais uma vez o porquê devemos evitar o vinho moderno. 1 Coríntios 3, 16 ao 17. Vocês não sabem, olhe, que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que são vocês, é santo. Pronto. Entendeu? Entendeu? Porque aqui crente não fuma, crente não bebe, crente não fuma maconha, mesmo que a maconha for liberado, não ser mais crime. Não é para se entregar a essas coisas porque faz mal à saúde. Um crente vai para a academia, mas não deve tomar os anabolizantes, as bombas de academia, que são terríveis, né? Faz a pessoa ficar musculosa em pouco tempo, mas o efeito é devastador para o coração, para os rins, para a saúde. Crente não faz uma coisa dessa.
Crente tem que evitar também a Coca-Cola. Não tem valor nutritivo nenhum e causa danos à saúde. Crente não toma esses vinhos de hoje, que é diferente do vinho da Bíblia. O vinho de hoje não deve ser bebido nem com moderação, né? Não é isso que diz as propagandas. Beba com moderação, mas os vinhos de hoje não. Quando você coloca um pouquinho de vinho, você está matando os neurônios do teu cérebro. Apenas uma dosezinha de vinho. Quando você bebe socialmente, você está se autodestruindo. Tem médico que é honesto. É honesto. Diz, eu tomo um vinhozinho, mas eu sei que é errado. Quer dizer, eu sei que faz mal para a minha saúde. Mas eu tomo porque é moda, né, irmãos? É moda isso. A pessoa destruir o próprio corpo. É moda. É o povo fumando, né? Achando que é um charme fumar. Isso é moda. É moda antiga isso. É fumando. Querem que se torne... Estão querendo romantizar a maconha, né? As drogas. Ora, estão até querendo romantizar os traficantes. Tem aí uma autoridade nossa, né? Dizendo, mas o traficante é vítima do usuário. Né? Você sabe quem é que estou falando. O vinho de hoje causa danos, minha gente. Danos. Sim, causa muitos danos à saúde. Não é recomendável para ninguém, tá certo? Eu gostaria que meditasse nisso. Não sejam teimosos. Você é crente, não invente essa não. Mas faz bem pro coração. Não tem nenhuma, como é que diz, comprovação científica. E mesmo que fizesse, o que adianta? Faz bem ao coração, mas causa danos ao fígado, causa danos aos rins, causa danos ao cérebro, causa danos ao sangue, causa danos à pele, causa danos aos dentes. É o que adianta. Fez bem para o coração, mas matou outras partes do órgão. Né? A gente não deve nem tocar nisso, tá certo? E antes de eu encerrar, eu quero saudar os meus colaboradores, como a Dorinha Maria, o Fúvio, a Maria do Socorro, a Morgana Ionara, a Valentina Rainha Silva. Que Deus abençoe a casa de vocês e que Deus abençoe a todos. Tá? Amém.